falar com você. Obrigado. Cara, eu saí muito pra sentar nesse sofá azul aqui, viu? É mesmo? Poxa, mas você sentou bonito. Não, me acomodar. Você acomodou bonito. Exato. Carlinhos, o que você achou do meu salão? Dá pra fazer um baile aqui? Dá pra fazer um baile legal. É? Tá típico, você tá parecendo até com o meu bar aqui. Você sabe que eu tô com um bar em São Paulo. Qual é o bar? É o Lapa 40 Graus, na Vila Madalena. E tem esse clima aqui de um Mas pub, você de teve uma essa coisa bem ideia no interessante. Rio, né? Porque aqui não faz 40 nunca. Não, no Rio a Lapa, gente... 28 graus. No Rio é 40 graus na Lapa, né? Há 7 anos e virou um sucesso. E agora, de julho para cá, a gente inaugurou É recém na Vila inaugurado. Madalena, na Inácio Pereira da Rocha, 520. Bar Lapa 40. É o Lapa 40 Graus, sinuca e gafieira. Tem sinuca também? Tem mesa de sinuca. Tem duas coisas que eu sempre quis saber e não sei. Gafieira e sinuca. De É verdade. mole, é mole. Você lá, você tem... a casa abre de quarta a domingo, né? E são vários ambientes, você tem vários espaços para... Você tem um espaço da gafieira que você pode dançar. E na verdade, a gafieira tem uma ideia do que se é gafieira. Existe uma diferença entre Rio e São Paulo. Gafieira, na verdade, é o espaço onde se dança. Né? Aqui pode virar uma gafieira. E você pode tocar bolero, samba, tchá-tchá-tchá, mambo, qualquer dança de par. Dança junto. O espaço chama-se gafieira. Como o forró se dança as músicas nordestinas, e aí vai. Gafieira é o nome do local, espaço. não de uma dança. É o espaço. Não, exatamente. Eu sempre achei que é era o de nome uma dança. Sou burro, né? Aí virou o hábito. Assim, adoro dançar uma gafieira. As músicas que tocam nas gafieiras. E o samba tomou muito essa responsabilidade, que quando se falavam, eu quero dançar uma gafieira, eu pensava no samba, com metais, com todo um clima de baile para dançar. Tinha o nome de gafieira, segundo a história, porque era o espaço onde se cometiam gafes. Era um espaço frequentado por pessoas não tão lapidadas, vamos dizer assim, com educação. Pessoas chucras. Eram pessoas mais simples. Pessoas como as que integram esse elenco aqui. Vamos dizer assim. Então eram pessoas... O cara entrava com um palito de dente, acabava de almoçar, vinha com palito de dente na Pessoas boca. sem falavam, etiqueta. Então, digamos que sim. Então era tido como um ambiente que se cometiam gafes. Gafieira. E por muito tempo foi um ambiente muito marginalizado. Até que nos anos 70, 80, pode-se dizer, a elite carioca, principalmente a imprensa, jornalistas frequentavam, estudantes universitários frequentavam as gafieiras, porque era um espaço que se dançava, um espaço democrático, dança gente de todo tipo, de toda raça, de toda cor, de credo, não tinha nenhuma distinção. A madame ia com o motorista, o cara tirava o cap, deixava o cap dentro do carro e subia para a gafieira para dançar com a patroa. Acabava o baile, ele descia, virava o motorista. Quer dizer, tinha esse espaço democrático. Gafieira é um espaço muito democrático. Tem um pouco... O local, a gafieira é local. O local. Tem um pouco disso aqui, né? As pessoas estão lá fazendo as coisas que elas gostam e depreciam. Aquilo não é música, aquilo é brega. Aquilo não é dança, aquilo é gafieira. Aí só que quando um jornalista universitário gosta, aí fica chique. E realmente era motivo de chacota, e motivo até de crítica, ou até, no sentido pejorativo, realmente, de ofender alguém, era chamá-lo desses nomes, ou até dizer, vai pagar. Isso aí não é dança, é gafieira. Isso aqui não é rock, é o traje. Aí virou... Aí virou essa... E existe uma dúvida, vamos dançar uma gafieira. Eu costumo brincar, eu particularmente brinco com as pessoas. Eu digo, olha, é impossível a gente dançar uma gafieira. E procuro de uma certa forma, até porque o bar, o Lapa 40 Graus, tem essa conotação de uma gafieira moderna. O que é a gafieira moderna? Toca de tudo que você possa dançar. Desde que seja... juntos. Mas você pode valsa. também. Pode dançar valsa? Pode. A gente não toca muita valsa. Quadrilha de festa junina? Não, pode. Época de festas juninas no Tem Rio. quadrilha No Rio a gente tem essa tradição. Aqui em São Paulo, certamente, eu vou fazer isso também. De lá no meio do baile, de repente, a banda... Do nada, o vocalista fala, olha a cobra! Agora, no seu bar aqui, lá para 40 graus, em São Paulo é a segunda unidade? Não, é a primeira unidade. Há 7 anos atrás, nós criamos no Rio de Janeiro, no bairro da Lapa.
Por isso ficou lá para 40 graus. Eu quis dizer primeira unidade, eu quis dizer a primeira franquia. Ah, é a primeira expansão, não a é a primeira franquia. expansão. É a nossa mesmo. Você não estava pensando em franquia quando abriu o bar, porque é lá para 40 graus, é bem específico. É, bem específico. E quando eu vim para São Paulo, eu e meu sócio começamos a procurar um espaço no bairro da Lapa. A gente não queria perder o nome. E depois que a gente viu que no bairro da Lapa não tinha a tradição da boemia, da noite, da dança ou da música, aí a gente pensou em outros bairros e manter a marca Lapa 40 Graus, que foi uma das coisas que eu me preocupei muito, era de conceituar a marca. De ter, é que nem Coca-Cola, né? Você olha para aquela imagem, a minha filha com menos de 2 anos olhava Totatola, Totatola. Ela associava a imagem sem saber ler. É escrever. ambientado? Eu queria. É ambientado. Nós temos 2.000 metros A quadrados. pessoa se sente na Lapa quando está lá. Ah, sim. O ambiente interno, nós temos altas fotografias do Rio de Janeiro, principalmente da Lapa, imagens do Cristo, imagens bem cariocas. Tem o Salão Copacabana, que não preciso nem dizer, o piso é todo com calçadão de Copacabana, de pedras portuguesas. E depois a gente vai para o salão, que já é um outro grande ambiente. Tem o mezanino, onde tem as mesas de sinuca. Pode fazer umas ações promocionais, de vez em quando passa um arrastão. Ah, sim. Sabe que o nome é bom? Oi. Mas a gente tem o arrastão da alegria. Aí passa o arrastão da alegria. Tira a galera para dançar, claro. Agora, posso falar? O nome é muito bom. Eu vou chegar eu vou levar minha namorada lá. Eu vou falar para ela, amor, hoje eu vou te levar para conhecer a Lapa. Isso, mas certamente. Você, quando entra, você tem a impressão, se você conhecer o bar do Rio, que realmente você está no bairro da Lapa. E a outra coisa, no salão da gafieira, no salão da dança, né, eu fiz questão de manter o piso em Granzepe. O que é o piso em Granzepe? A madeira é chão de madeira, de tábua corrida, é IP, é uma madeira, vamos dizer assim, bem específica para dança. E ela fica a 5 centímetros longe do chão. É um estrado de madeira, um estrado, e o IP, a tábua corrida, é pregada em cima dessa madeira. Para dançar mesmo. É para dançar. Então ela tem esse barulho oco, e a madeira também tem uma certa... Ela trabalha, como diz, E né? faz toda a diferença? Faz. Para joelho, para você que dança. As articulações, principalmente do joelho, isso te beneficia muito. Agora, é diferente de você dançar no piso, no chão frio, entendi. né? Agora, quando fala em Carlinhos Jesus, pensa em dança e ensinar a dançar. Tem aula de dança lá? Cada dia tem um tipo de uma atração, não específica, mas um estilo musical, que é a proposta da casa, principalmente do Rio. E no sábado é o dia da gafieira. Entendi. É o dia em que eu tenho uma banda que eu trago do Rio de Janeiro, essa banda, a banda Signos, em que ela toca especificamente músicas para dançar, repertórios utilizados em gafieiras cariocas e gafieiras pelo Brasil inteiro. E nesse dia eu tenho 100% livre para dançar. O que é o 100% livre para dançar? São 10 rapazes com uma camiseta, 100% livre para reticências, atrás, reticências, dançar. São rapazes que tiram as meninas que estão sem parceiro, não estão dançando, não tem pala, vai lá e tira a menina para dançar. E dançam, não 2 rodadas com ela no salão. Quer dizer, mesmo se você E tem for uma lá, aula, nesse dia tem uma aula. mesmo se você for lá sozinho, você vai dançar a gafieira, porque vai ter um par lá te No esperando. Rio de Janeiro eu botei 2 meninas. Aqui em São Paulo ainda estou vendo como é que eu vou fazer. Bota a menina também. Porque o homem, né, a mulher respeita essa coisa. O rapaz tira para dançar, tudo bem. Agora, o cara, depois que toma uma meia dúzia de chopp, né? Não é dançar que ele A mulher quer, tira né? ele para dançar, ele já quer encostar. Ele quer se esfregar, não quer dançar. Aí o bicho pega, né? Carlinhos Jesus, você aprendeu a dançar onde? Eu cresci no meio da música e da dança. E ainda morava num bairro, esse bairro de Cavalcante, é um bairro onde tinha uma escola de samba e mais 5 agremiações, 5 clubes. Associação Esportiva de Cavalcante, Centro Comercial de Cavalcante, Dança, Associação dança, Marítima. dança. E tudo era dança. E o meu pai era muito conhecido no bairro, era convidado de enterro a casamento, ele tinha que ir. E é claro que nas festas eu ia, ficava dançando lá, ele ficava todo feliz, que era lá, o filho do Amarante, a meninada toda, as meninas querendo dançar. Dançar é bom pra atrair mulherada? O que é melhor, dançar ou ter uma banda de rock? Quem você acha que consegue atrair mais mulher? Me desculpe, mas dançar. Me desculpe, mas dançar. Hã? Rapaz, olha,
O cara, engraçado que a dança é uma coisa engraçada, né? Eu tenho 61 anos de idade. Tá bem. 61. Dançar faz bem, hein? Tá tudo no lugar, graças a Olha, Deus. e eu nem tava olhando pra aí, mas agora que você chamou a atenção, eu quero conferir. Isso, por favor, não, tá? Esse palmito, hein? É fera. A dança era, ao contrário, eu cresci muito, a rapaziada encarnando. Ah, você dança. Ah, vai pra academia, vai dançar. O pessoal encarnava em você. Dançar é coisa de viado, dançar é coisa de mulherzinha. Eu sofri muito preconceito, né, na minha infância, na minha pré-adolescência, porque eu dançava. E quando eu Ô, chegava... Carlinhos, olha lá no telão como é coisa de viado. Dá uma olhada ali. Onde vocês pegaram essa foto? Cala a boca. Olha que coisa patética. Quem mandou essa foto? Ê, Era palmito. uma criança. Onde vocês pegaram essa foto, hein? Onde você pegou essa foto? Cala a boca. Essa foto. Deixa eu falar, o programa é meu, tem meu nome aqui. Eu vou te defender. Tinha um comercial na TV. Você pegou essa Tinha um foto? comercial na TV que era um rapaz saindo e entrando numa academia de dança. Na outra cena, apareciam os amigos dele olhando um para o outro e, porra, ou seja, nosso amigo. Era um comercial de TV, tá? Aham. Enfim, o comercial desenrolava até que os amigos seguiram ele para ver onde é que ele ia com uma sapatilha. Até que viram que ele entrava numa academia de balé. Aí que nego ficou mais grilado com o amigo. Subiram, chegaram lá, encontraram ele, o único homem na sala, e dançando com uma bailarina, que era uma bailarina lindíssima, com corpo e com rosto lindíssimo. Então ele fazia um portê. Portê é quando você pega a bailarina, tira ela do chão e traz ela na sua frente, e ela descia com o corpo dela aqui na frente dele, o rosto dele vinha... Me parece muito interessante. Vinha no corpo, subia pelo tórax dela, entre os seios, até que ela terminava rosto a rosto, nariz com nariz. Aí um amigo olhou para o outro, no dia seguinte todos estavam inscritos na aula de balé. Então, eu não fico magoado deles mostrar uma foto, uma criança Deixa eu te dizer uma outra coisa. Nessa época que eu sofria, hoje é bullying, né? Naquela época a gente não sabia o nome. Mas hoje era tem esse nome sacanagem aí. mesmo. O nego me sacaneava muito. Até que esses meus amigos perceberam que as meninas que eles eram apaixonados eram meninas que dançavam comigo e que eu namorava todas elas. Era natural. Não é papo, não. Isso não é cascata. As minhas histórias eram assim, eu tinha 2, 3 namoradinhas. 2, 3 no namoradas. baile. Você não é Carlinhos de Jesus, você é Carlinhos do Capeta. Não. Namorar era saudável. É saudável. É não saudável. Pois é, eu namorava muito, graças a Deus. Por isso tá aí o Klein com essa cara de doente, né, Klein? Então, eu quero ver o Carlinhos de Jesus ensinando até bailarino russo a dançar, olha. Encantados, os dançarinos da melhor companhia de balé clássico do mundo foram para frente, para trás, balançaram para um lado, para o outro e surpreenderam. Acho que eles conseguiram assimilar. Se praticarem mais, claro, mas agora, a bossa, a malandragem, mano, não, ainda falta muito ainda. São bailarinos russos. Essa foi uma das maiores alegrias que eu tive, quanto artista, quanto dançarino, quanto coreógrafo. Era eu estar com o balé Bolshoi, os russos, verdadeiramente, do balé Bolshoi da Rússia. Uma das escolas mais tradicionais da história da humanidade. Balé, mas assim, rigorosíssimos. Eles não saem do hotel sem que o balé aprove para onde eles vão, isso e aquilo. E já chegaram no Rio de Janeiro com a proposta de aprender samba comigo. Então isso não é comigo, mas me deu assim uma alegria e uma emoção muito grande de saber que o samba brasileiro, que a cultura, que a arte da dança brasileira, da dança popular principalmente, estava no corpo e nos pés do balé russo, Bolshoi. Você falou, vieram pra cá, o balé, a companhia de dança mais importante do mundo, e não tinha samba lá. Vieram pra cá pra aprender a sambar com você. Conseguiram?
Olha, o balé é muito disciplinador, né? Eu costumo dizer que qualquer ser humano que fizesse balé, ele tem um ensinamento, ele tem uma disciplina corporal e mental, psicológica, para o resto da vida e para qualquer outro tipo de profissão. Seja medicina, seja advocacia, seja, enfim, músico, seja artista, o balé dá uma disciplina. Então, um bailarino russo que tem a vida dele toda calcada em ensinamentos, em estudos diários e prolongados, intensos. Então, ele tem uma disciplina muito maior do que qualquer outra pessoa. Conseguiram. Agora, não tem aquela... Esse é o ponto que eu quero chegar. Eles são tão disciplinados que pode atrapalhar na hora de aprender uma dança popular que não é acadêmica. O que tem que se ver, por exemplo, você vê muito com a dança espanhola. Eles estudam balé e tudo, mas no final eles largam, eles assimilam a técnica, principalmente o controle corporal, físico corporal, mas eles não deixam jamais a emoção, né, ultrapassar, ficar aquém dessa razão. É isso que atrapalha. Na hora de Eu acho encarnar. que você tem que ter a técnica, tem que ter a consciência corporal, tem que trabalhar isso, mas falando, tu tem que ter a agenda. Não pode ser uma máquina que dança. Não pode, Ô, Carlinhos. Oi. Existe a dança da chuva, porque se existir, traz para São Paulo. Dança da chuva? Se dançava, amor. A dança... Olha, conta os primórdios que se dançava para... A dança é a primeira forma de comunicação entre os homens. Então, chovia, eles dançavam para a chuva. A colheita dançava para a colheita. A morte dançavam para a morte. A vida dançavam para a vida. Agora, que existia a dança para invocar alguma coisa... até os indígenas, né, invocavam os espíritos. Mas nos primórdios, a dança era uma comunicação e uma forma de celebração. Existe essa de cintura dura? Existe alguém que não consegue aprender a dançar? Qualquer pessoa pode aprender a dançar? Alguma vez você se deparou com alguém que fala, esse eu desisto? Olha, vou fazer um teste aqui com a plateia. O ser humano, ele só não faz na vida aquilo que ele não quer fazer. Aqui. Se você colocar na cabeça que você não vai transar, você não vai transar. Não adianta que não vai acontecer. Se você disser que não... Eu não estou falando nada. Eu não falei nada. Eu estou de saco cheio dessas piadas com você, Caio. Eu também. Estou de saco cheio dessas piadas com você, eu não falei nada. Eu também não falei nada, mas eu percebi que toda a plateia, todos olharam para cá. E eu olhei também. Falácia, não, uma blasfêmia isso aí. Mas o ser humano faz aquilo que ele está determinado a fazer, aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele tem vontade de fazer. Isso eu aprendi muito ao longo da minha vida, porque uma vez eu fui dançar num espaço no Rio Grande do Norte, mais precisamente em Natal, e lá eu conheci uma companhia. Foi a primeira vez em que eu vi portadores de necessidades, cuidados especiais, ou seja, cadeirantes, no palco dançando. Você está me dizendo que paralítico tem paralítico que dança? Exatamente. O que eu vi lá? Não. Se os caras faziam, se eu danço com as minhas pernas, e o cara fazem das rodas, eles faziam das rodas as pernas dele. Não era dança de salão. Eu protagonizei... Era dança de garagem. Não, era dança moderna. Era dança moderna, tinha uns movimentos e tal. A dança de salão, de formar o par, um homem não deficiente, a mulher deficiente, ou vice-versa, foi comigo, no Rio de Janeiro, quando eu voltei desta apresentação. Eu conheci a Andef, uma associação niteroense de deficiente físico, em que eles queriam aprender a dançar. E começamos a trabalhar o que ele podia articular no corpo dele. Ele tinha paralisia da cintura para baixo. Mas aqui, ele dançava. Então, o não cadeirante fazia de pé e o cadeirante fazia toda a acentuação coreográfica, toda a movimentação da passagem, fazendo das rodas as suas pernas. Na gafieira? Na gafieira, inclusive. Porque a partir desse dia eu percebi que o ser humano só não faz aquilo que ele não quer fazer. Então, uma pessoa que caminha, raciocina e tem sentimento, emoção, ele dança.
Levantem o braço e deem adeus para mim com a mão esquerda. É a de lá. Oi. Com a direita. Oi para alguém que está lá na frente. Vamos lá, gente. Ó. Oi aqui. Oi. Inclina o corpo, minha gente. Vamos lá. Oi. Oi. Tudo bem? Me dê um abraço. Isso vira uma dança. Como? Pim, tchiqui, tim, tchiqui, pim, tchiqui, tim. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6 e 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6 e 7, 8. Jesus, eu quero fazer um desafio. Você colocou a plateia pra dançar agora. Eu desafio você a colocar Diguinho, Juliana e Murilo pra dançar. Vamos lá. Voltamos já com mais Carinho de Jesus e o desafio da noite. Não sai daí. Já tem mais de noite. O programa que é uma praga. Estamos de volta com Carinho de Jesus. Carinho de Jesus, eu desafio você a ensinar Juliana, Diguinho Coruja e Murilo Couto a dançar. Mas antes, tem alguns assuntos que eu quero falar com você. Você não só ensina a dança, como faz coreografia também. Você já fez para cinema, programa de TV? É engraçado que eu danço desde 4 anos de idade. Eu estou com 61. Então, são 57 anos que a dança faz parte da minha vida. É claro que não nesses 57 anos, literalmente a dança. Eu cresci querendo ser médico, faço vestibular para Direito, me formo em Pedagogia e acabo dançando. Que salada. Quer dizer, foi uma trajetória. E a dança, de 32, 33 anos para cá, é uma dedicação exclusiva em que eu deixo de ser funcionário público, concursado, para viver literalmente de dança. Pedi demissão do Estado e tal. A dança de 33 anos, de 36 anos para cá. Mas não que ela tenha sido a minha ideia inicial, a minha ideia principal. Agora, o que eu soube fazer da dança? Não só no salão, mas criar outras formas de eu utilizar a dança e crescer. Eu tive uma outra visão, então, o lado empresarial, coreografias, por exemplo. Hoje eu tenho coreografias em escolas de samba, nas comissões de frente da Mangueira. As comissões históricas. Você é o cara responsável por fazer ganhei a vários gente... prêmios muito importantes do Carnaval. Quando alguém fala assim, ei, vocês viram a Mangueira entrar? Você é o responsável. Eu estava lá e empurrei Você que estava a Mangueira. empurrando a Mangueira, eu tava levando, perfeito. Porque eu estava logo na frente empurrando a Mangueira. Empurrando a Mangueira. Agora você já criou coreografia? Atores. Eu comecei a trabalhar com cinema, na verdade. É mesmo? Qual filme? Luar sobre o Parador. Eu fiz um filme, por favor, não assistam, porque... Qual é o nome? Lambada, o filme. Eu sei qual é. Um clássico. Foi um clássico, mas foi um filme... Aliás, a foto que puseram minha ali era dançando lambada. Profissionalmente. Ali eu vi que a roupa é de lambada. Mas eu não fico magoado de colocarem a foto da dançando lambada. Assim, porque colocam nas minhas... colocam nas minhas costas. Eu sou o dono do programa, como é que os caras fazem isso? Agora, engraçado, eu quando falo não assisto e tal, porque, não é um filme... Lambada, o ritmo proibido. proibido. Não é um clássico do cinema nacional e tal, mas foi um filme que me ajudou muito financeiramente e me ajudou muito profissionalmente. Você já fez coreografia do Fantástico? Já trabalhei com Fantástico, já Aquelas trabalhei os Trapalhões. Não, aquilo não. Eram os videoclipes que tinham aos domingos do Fantástico. Alguma vez contrataram você fazer coreografia de luta? Eu já dancei com a Grace, com a Kira Grace, da família Grace, que é uma das grandes campeãs. Era mostrar a semelhança entre a dança e a luta, a movimentação, a disciplina física, corporal que tem que ter e tal. Mas eu trabalhava com muitas coreografias para atores, preparação de artistas. Quer dizer, a dança me trouxe um leque de opções, não só deu o dançarino, mas o coreógrafo e o preparador corporal e até diretor de espetáculos,
como já tive a honra de fazer a direção do Martinho da Vila, a direção artística também de show da Alcione, do Milton Nascimento. Agora, a gente prometeu no bloco anterior que você colocaria o Diguinho, a Juliana e o Murilo Couto pra dançar. Vem cá, pode abrir as cortinas, vem cá, Carlinhos. Vem cá, por favor. Tudo bem? Sou fã dela. Tudo bem? Serão 3 ritmos, tá bom? 3 ritmos. Carlinhos, você será sempre o homem nessa gafieira e as damas que acompanharão você. Algumas damas mais em formas, outras mais peitudas. Vamos começar com o Murilo, que vai de samba. Eu vou sentar ali para acompanhar esse espetáculo, Deixa tá? eu te contar uma coisa. Existia... Eu presenciei minha mãe contando isso. Quando nós saímos pro baile, eu e minha irmã, a minha mãe ensinava a minha irmã a não deixarem os homens se encostar. Tá. Então, quando o pai da menina tá na festa, a gente faz assim, ó. Entendeu? Então, o seu pai tá na festa. Tá bom, tá bom. Então é assim. E quando tá tinha longe? Essa postura que era aqui, ó. A dama segura aqui. Então, por mais que eu puxe a dama, ela não deixa. segura ela aqui. não deixa. Não, mas fica de frente. Aqui, ó. Não precisa encostar, não. Aqui. Eu gosto. Empurra aqui. Tá? Mas no nosso caso, não se preocupe que eu não vou encostar. Tá bom. Tá bom? Se encostar, vai ver. Você vai gostar. Vai ser uma luta de espadas. Solta o samba, vamos lá. Solta o som. Levou meu sorriso, e o sorriso dela, meu azul. Levou junto com ela o que me é de direito, arrancou do peito e tem mais. 2, 3, Levou seu retrato, seu trato, seu prato, que papel. Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel. A Rita matou nosso amor de vingança, uma herança deixou. Não levou um tostão porque não tinha mão, mas causou perdas e danos. Legal. Vamos pra próxima. Não me tira daqui! Perfeita a dança de samba. Agora eu gostaria que você demonstrasse bolero com o Diguinho Coruja. Só tirar o sapato que eu tô quase caindo. Não. A Aí gente não dança dá, vai bolero com torcer esse meu sapato. tornozelo, meu tá? peso. Vamos lá. Solta o bolero. Bésame, 2 para um lado, 2 bésame para o outro. mucho, 3, 4. como si fuera esta noche Segura aqui, ó. Aí, isso. la última vez. Agora vem pra frente. 1, 3, Bésame, 1, 2, 3. bésame, Parece uma tia gorda no baile da terceira idade, né? que tengo miedo de Diguinho, você tá uma uva. Não. Ai, animal! Vamos pra próxima agora. Animal. Agora, Carlinhos de Jesus, com a Juliana, pra encerrar com chave de ouro, Foxtrot. Vai, volta. 1, 2, 3, vai. Deixa que eu conduzo, ó. Ai, meu Deus. Não, vamos, vai. É em ritmo de baile que de noite volta já já.